outro. Olá, meus amigos, muito boa noite. Meu nome é Ernesto, sou da CF. Infelizmente, o nosso amigo Gerson Nunes Praça teve um problema de última hora, mas nem por isso vamos deixar de fazer o estudo. Ok? Agradeço a todos que entrarem, fiquem... vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível e vamos fazer uma prece inicial, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, para que nos deem calma, nos deem serenidade, nos deem equilíbrio e que possamos fazer nessa noite, mesmo que de sobreaviso, de última hora, um estudo para a reflexão de todos, que possa ser útil, e para tal rogamos a ajuda dos nossos mentores, dos mentores da casa, dessa falange e pleiade de espíritos que nos auxiliam, que amparam, que revigoram a todos os instantes. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos abordar de forma contingencial um outro estudo, diferente daquele que foi divulgado. E o estudo da noite de hoje é um estudo de muita riqueza, de muita profundidade, intitulado Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Muitas vezes pegamos essa frase solta e não nos damos a oportunidade de refletir, de ponderar, de degustar, de aprender e até alicerçar uma eventual mudança nossa. Falando de verdade e libertação, lá em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus dizia aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. Se acreditar em mim, sereis fielmente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, meus amigos, que honra que é pertencer a esse grupo dos seguidores, dos discípulos verdadeiros do Cristo. E por que acreditariam nele? Por quê? E por que criam neles? Porque acreditavam, porque aceitavam, porque tinham fé, tinham a crença, tinham a devoção. E o acreditar nessa vida é tudo. O acreditar em Deus, nosso Pai, em acreditar em Jesus, em acreditar que fazem as melhores situações para todos nós, que nada acontece que não seja do desejo de Deus. Acreditar nele é supor as boas intenções, é confiar plenamente. E temos que, de fato, acreditar e confiar em Deus. Porque Deus tem para conosco, Deus tem para com os seus filhos, Deus tem para com os seus seguidores, Deus tem para com aqueles que laboriosamente trabalham na vinha do Senhor, com a multiplicação da moral, dos bons costumes, de valores que o seu Filho, nosso irmão maior Jesus, nos trouxe há 2000 e poucos anos atrás. Então notem que, da mesma forma que Jesus tinha discípulos, ou seja, os seguidores, nós somos, na atual conjuntura, os seguidores de Jesus, para multiplicarmos a vinha do Senhor, para multiplicar o trabalho, para multiplicar as questões morais, para multiplicar os bons atos. Nós temos essa responsabilidade. E, portanto, nós precisamos confiar. E continua Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra. Ora, o que é permanecer na minha palavra? É continuar, prosseguir, seguir, continuar
trabalhando ininterruptamente, é conservar-se, é ficar naquele caminho pautado, cheio de lições grandiosas. É seguir os passos do nosso mestre maior, nosso modelo e guia para a humanidade. Isso significa permanecer na minha palavra. É entender que essa palavra tem valores intrínsecos extremamente relevantes para a nossa modificação moral, para a nossa continuidade, para a nossa evolução. E nós fazemos parte do contexto não só para a evolução individual, mas para a evolução dos que estão ao nosso lado, dos que estão mais distantes, do planeta como um todo. Nós temos essa responsabilidade como multiplicadores, mas para tal deveremos permanecer na palavra no sentido da constância, do equilíbrio, da manutenção dos valores, sermos fiéis àquilo que acreditamos. Ora, ser espírita ou ser cristão dentro de uma casa espírita é mole. É mole pelo fato do ambiente estar saneado, equilibrado, ajustado. Porém, nós não somos cristãos e espíritas só na casa espírita. Nós deveremos sempre ter condutas equilibradas e correspondentes às pegadas do mestre, aquilo que temos dentro de nós. Isso é a gente se respeitar. Isso é nós respeitarmos o próximo. Isso é nós respeitarmos Jesus. Isso é nós respeitarmos, reverenciarmos Deus, nosso Pai. É conservar e prosseguir naquilo que nos foi legado, naquilo que Jesus nos ensinou como grande multiplicador, como a segunda grande revelação para a humanidade. E Jesus não trouxe escritos, pergaminhos. Jesus trouxe exemplos, trouxe palavras e exemplos que nós temos hoje o compromisso, tal qual os discípulos daquela época, em explicitar e multiplicar verdadeiramente. Estávamos há pouco aqui estudando no ESG e uma das questões falava sobre o arrependimento. Ora, o arrependimento é extremamente importante na nossa vida. O ato de se arrepender, de pedir desculpa e o ato de desculpar o próximo. Porque isso cria uma libertação energética, cria uma boa vontade, cria uma libertação para que nós possamos voar e alçar novos voos. Porém, ainda que nós peçamos desculpas, nós teremos os nossos registros perispirituais para que venhamos no futuro expiar essas faltas, para que venhamos aprender definitivamente, assim como consertar todo aquilo que nós desvirtuamos. Então é seguir, exemplificar e multiplicar verdadeiramente. E continua nessa passagem de Jesus: e sereis meus discípulos. Ora, discípulos é quem recebe disciplina ou orientação de outras pessoas. Os discípulos naquela época, e nós temos que ponderar, refletir isso, eram seres comprometidos na espiritualidade em seguir Jesus. Portanto, é muito provável que eles tivessem uma capacidade, uma limpeza energética, uma superioridade maior que nós, de sorte que pudesse alcançar aqueles objetivos que tinham sido traçados para a divulgação da Boa Nova. Mais uma vez reencarnando, nem tudo é aquilo que nós idealizamos. Ainda assim, temos que reconhecer os méritos deles em terem aceito. Porque muitos de nós aceitamos um monte de situação no nosso planejamento reencarnatório e nem por isso temos a garantia que iremos cumprir. Porque quando chegamos na matéria, surgem outros trejeitos, outros apetites, outros atrativos, outras prioridades. Então, os discípulos na época, e quando se fala em instrução de outra pessoa, eles tiveram um curso intensivo na matéria para se qualificarem enquanto estiveram ao lado do mestre.
para assim que o Mestre Jesus partisse para o plano espiritual, eles tivessem a capacitação de colocar as suas asas para voar, a mão à obra para realizar. Então eles tiveram esse curso intensivo, assim como nós hoje, como pequenos multiplicadores, somos discípulos pequeninos, mas nós não temos uma pessoa do lado, nós temos uma pleiade de espíritos que trouxeram, através do codificador Allan Kardec, o Espiritismo. E por isso é tão necessário que nós venhamos estudá-lo para refletir, para entender aquilo que está na face e aquilo que está por trás. E por que nós temos que entender? Para que a gente possa repetir e fazer corretamente. Indo mais além, continuando com sereis meus discípulos, é uma pessoa que adota a doutrina, que segue a filosofia ou ideal daquele que a plantou. Então nós seremos fiéis discípulos se nós seguirmos de fato o cristianismo na sua pureza lá atrás, com o embasamento moral que Jesus nos trouxe, cujos conhecimentos serão eternos para toda a nossa infinitude, para toda a nossa evolução espiritual, assim como aquilo que o Espiritismo nos legou através do compilador responsável, missionário, Allan Kardec. Então temos que degustar de fato, estudar cada vez mais, para que cada vez mais enxerguemos aquilo que está aos nossos olhos e muitas vezes não captamos ou não vemos, para que possamos colocar em prática e dar continuidade ao trabalho não de uma pessoa, mas de inúmeras pessoas que nos antecederam, numa escala antecessória, e darmos prosseguimento para que outros possam aprender, assim como nós possamos evoluir a cada dia mais. E o que se espera de nós? É uma pergunta simples. O que Jesus espera de nós? O que Deus, nosso Pai, espera de nós? Ora, Ele espera que aproveitemos as sucessivas reencarnações de uma forma mais hábil, com menos desvirtuamentos, com mais acertos, com menos erros, que expiemos as máculas dos nossos erros passados, entendendo que aqueles erros eram malefícios, para que, uma vez entendendo, eles se tornem benefícios e atributos do Espírito, como conhecimento. E assim venhamos a colocar a nossa luz para brilhar, iluminando um perímetro dos quais nós desconhecemos a sua amplitude. O efeito guarda-chuva da luz de cada um, mesmo que lamparina seja, chegue a quem precisa e a quem direito e a quem deseja, a quem precisa. Então, sim, somos discípulos e devemos permanecer na palavra. Que nós exemplifiquemos, dando a continuidade ao trabalho do Mestre, ao trabalho dos seguidores, aos trabalhos dos discípulos, aos trabalhos dos apóstolos, ao trabalho daqueles desbravadores que ao longo dos milênios plantaram um caminho para que nós possamos trilhar. Aqueles discípulos da época pagaram com as suas vidas por serem fiéis aos modelos, palavra e exemplos de Jesus. E nós? Qual o nosso risco? Qual o nosso custo? Talvez ter um dissabor, ter uma contrariar um ou outro, mas as punições, meus amigos, elas não existem. O nosso campo de trabalho hoje é um campo pleno de atividades, pleno de arar, plantar, colher, e dependemos única e exclusivamente de cada um de nós, de mais ninguém. Portanto, nós devemos nos esforçar para isso. E diz lá no Espiritismo, lá da codificação, eu não me lembro exatamente aonde, por isso é um problema, é um ato falho comum da minha mente, esses devaneios,
que reconheces o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, poderíamos mudar essa sentença, pelas suas transformações morais e pelos esforços em domar as suas más inclinações. Ora, normalmente nós esquecemos das transformações morais, mas não reconhece o verdadeiro espírito cristão pelos esforços que ele tem em modificar-se, em evoluir, em seguir e convergir para a trilha dos passos do Mestre. Seguir a sua palavra é seguir os seus exemplos. Então temos, de alguma forma, um manual de usuário daquilo que devemos ou não devemos fazer, daquilo que nos levará a caminhos mais produtivos, caminhos mais nobres, caminhos que vão proporcionar nossa ascensão moral e espiritual, porque o nosso destino é a perfeição. Não nessa existência, estou muito longe, mas um dia sim. E continua, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade estamos falando? De que verdade? Será que as verdades são algo objetivo? Será que as verdades elas são as mesmas, independente dos níveis evolutivos de cada um dos seres? Estamos falando dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados? Ou essas verdades elas podem ser volúveis, voláteis, proporcionais ao entendimento, conhecimento e experiências reencarnatórias de cada um? Então a verdade sim, ela pode ser variável. Por isso que nós não podemos jamais nos avocar como juízes das Escrituras por termos exatamente aquilo, a nossa posição, como posição íntegra e única e verdadeira que todos devem seguir. Não, isso é querer fazer com que os outros vivam a sua vida, com que os outros assumam e entendam e sigam aquilo que você deseja, não o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, quando fala em verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando de acordo com os balizares morais, como nós devemos nos comportar, como nós devemos superar, como nós devemos driblar as dificuldades, sempre visando o caminho reto e a ascensão. Ou alguém acha que nós teremos facilidades no caminho de não termos problemas, de não termos contrariedades, de não termos conflitos, de não sermos provocados? Muito pelo contrário. Seremos tanto mais provocados quanto mais diferença tivermos a capacidade de fazer no mundo material e no mundo espiritual. Chico, o filme do Chico, ora, Chico foi perseguido espiritualmente, Divaldo foi perseguido espiritualmente, Chico foi perseguido por outras religiões, Chico foi perseguido cobrando as questões editoriais de espíritos que mandavam, no caso do irmão X, mandavam mensagens. Então todos nós, independente do nível evolutivo, somos provocados. Por acaso vocês acham que Jesus naquela época não teve nenhuma provocação, não teve nenhum conflito, não teve nenhuma instigação? Jesus foi talvez um dos que mais foram traídos, mais foram fustigados, mais tiveram o pé pisado. E Jesus mantinha-se fiel, ereto, no rumo, com amor para todos. Então esse conhecereis a verdade está em conformidade com os fatos e com a realidade daquilo que o nosso maior modelo nos legou. Eu não posso falar que a verdade minha é absoluta, nem da Isabel que está aqui, nem do William, nem da Conceição, nem da Aninha, nem da outra Isabel, porque as nossas verdades são voláteis são proporcionais aos nossos conhecimentos. Mas não podemos contestar, jamais, as verdades trazidas por Jesus, com o linguajar, a formatação e os exemplos que nos eram pertinentes e pertinentes ao nosso entendimento.
E ainda assim estamos levando mais de 2000 anos para degustar isso e entender. Assim como essa passagem de hoje. A verdade nos libertará, vos libertará e nos libertará pela pureza dos sentimentos, pela sinceridade com que nós a professamos, com a sinceridade que nós colocamos no dia a dia, nos nossos atos, na vida. Pelos modelos trazidos por Jesus, como se fosse um compêndio, um manual, que ainda não está na nossa cabeça gravado, mas que temos o acesso ao material, desde que o estudemos e venhamos a refletir, para colocar, para nos forçar a colocar no dia a dia. Porque se não colocar no dia a dia, de nada adiantará. Nós seremos os mesmos seres errantes de encarnações passadas, de reencarnações passadas. E essas verdades, meus amigos, poderíamos inseri-la num contexto maravilhoso, trazido, explicitado pelo Consolador prometido, pelo Espiritismo, as informações trazidas pela pleiade de espíritos, pois o Espiritismo não advém dos homens, e sim de uma multidão, de uma convergência espiritual. A primeira grande revelação, Moisés, estava balizado na figura impoluta de Moisés, estava personificado. A segunda grande revelação para a humanidade, na figura impoluta de Jesus. E a terceira grande revelação, na convergência do pensamento da vida, trazido pelos Espíritos, apenas compilado de uma forma magistral por Allan Kardec. E no Pentateuco e no Espiritismo traz os porquês da vida. E aí talvez as verdades estejam relacionadas ao porquê eu existo, como foi criado, por que eu tenho que reencarnar, por que eu tenho que evoluir, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo na Terra, qual é o meu papel. Será que eu apenas tomando sol e bebendo água de coco, eu estarei cumprindo o meu papel, minha responsabilidade diante da minha consciência, dos meus amigos, da minha parentela espiritual, de Jesus que conta conosco para a sua vinha, e com o nosso Pai Deus? Será que nós estamos cumprindo tudo aquilo que se exige? Então, essas verdades poderemos também, nesse arcabouço das respostas que o Espiritismo dá para as perguntas mais prementes e que nós não tínhamos até então. Até então nós não tínhamos. Hoje, estudando, nós sabemos tudo isso, com o nosso nível intelectual atual. Porém, quanto mais estudarmos, maior a intelectualidade virá e maior a capacidade de vislumbrar outros horizontes, porque vão existir desdobramentos, porque das injustiças, porque das riquezas, porque das doenças. E essa libertação está relacionada ao processo educativo e pedagógico dentro das leis de ação e reação e causa e efeito. Porque passando pelos pretensos dissabores, fruto dos nossos erros do passado, os processos de ajuste, os processos kármicos, nós estaremos pedagogicamente aprendendo que um mal é um mal e um bem é um bem. E isso vai nos libertar dos aguilhões que nos prendem a tantas e tantas reencarnações, a tantas e tantas energias e convívios com outros espíritos que tentam nos obsediar, porque de fato praticamos muitos males. Ou vocês acham que somos angelicais, seres angelicais? Não somos seres angelicais, porque senão não estaríamos nesse nível, nesse ciclo evolutivo de provas e expiações. Ora, nível evolutivo de provas e expiações é duríssimo porque nós não só sofremos dores, como vemos dores atrozes de entes queridos e da humanidade como um todo. Isso traz sofrimento e agonia, pela impotência que temos em ajudar e resolver. Então, vos libertará o conhecimento é nós entendermos que, cumprindo todo esse processo expiatório, probatório,
de oportunidades evolutivas, nós nos libertaremos desses aguilhões, dessas correntes que nos prendem a um passado delituoso, para que possamos voar e alçar altitudes cada vez maiores. Mas isso depende exclusivamente das nossas ações. Eu não posso fazer com a Isabel, que está aqui do meu lado, tomando conta de mim, me dando apoio, eu não posso fazer com que ela me ajude a ser um ser melhor, modificando a minha cabeça. Ela pode me ajudar com seus conselhos e os seus exemplos. E eu, dentro do conceito de livre-arbítrio e liberdade individual, vou avaliar se quero ou não aprender esse modelo. Normalmente, nós refutamos os modelos bons, porque achamos que aqueles modelos que nós já temos, eles nos bastam, eles já são pertinentes e que nada teremos que evoluir. Não é verdade. A avaliação individual, a ação individual, a luta individual e a colheita será individual também. Isso é alcançar a libertação. Alcançar cada vez mais mundos felizes, lembrando que hoje nós podemos ser felizes proporcionalmente ao mundo que habitamos. E cada ciclo de vida, cada ciclo reencarnatório, nós teremos uma felicidade mais pura, mais real, mais consistente, mais verdadeira. Mas temos que começar hoje a tentar ser felizes, a mudar os nossos hábitos. Vamos continuando. Para tal, precisamos de esforço, de suor, de lágrimas, de revisão das nossas prioridades. Talvez não um processo não tão duro que vá nos causar abstinência, desde que nós venhamos a repartir o nosso tempo adequadamente. Temos que curtir nossa família, temos que ter o nosso lado profissional, temos que ter o nosso processo educativo para ascensão intelectual, que é fundamental, e temos que ter o nosso lado esportivo, para ficar todo malhado, para ter saúde para levar a termo as nossas provas, mas temos que ter o esforço para abdicar eventualmente de uma novela, ou de uma sessão da tarde, ou de um filme, ou de um cinema, para estudarmos. E precisaríamos de uma casa espírita ou qualquer casa de amor para estarmos estudando? Não, não precisaríamos, mas nós não somos seres disciplinados. Nós não somos soberanos no conhecimento. Nós temos que debater, nós temos que fazer uma catarse, ou seja, expor as nossas ideias, muitas vezes, em voz alta, para que elas saiam dos esconderijos das cavernas em que estão. Porque somos ostras. Ostras que trazemos um monte de questões mal resolvidas de várias reencarnações. Então, para assimilar conhecimentos, nós temos que estudar. Para estudar, nós temos que degustar. Para degustar, nós temos que entender. Para entender, nós temos que nos convencer. Para nos convencer, nós temos que começar a aventar a possibilidade que nós não estávamos tão certos assim e, portanto, estaremos dispostos a começar alguma modificação pequena que seja. Essas são as transformações para combater as nossas imperfeições, que são abundantes. Mas Deus e Jesus não apontam o dedo dizendo quais são as nossas imperfeições. Não, não precisa. Elas estão dentro de nós, numa calada de noite, numa reflexão, uma reflexão em relação aos nossos modos de vida, a tão falada reforma íntima. Nós podemos, com sinceridade, nos responder. E a gente não pode responder tudo de uma forma explícita, porque teríamos muitas vergonhas sobre diversos sentimentos. Portanto, nós não devemos externar tudo aquilo e botar uma nudez consciencial para os outros, porque nós não dependemos dos outros, sim de nós, para modificar isso. E passando por todas as provações que nos são impostas pelas nossas ações, dentro das leis da vida, leis divinas, morais e naturais, nós estaremos avançando e evoluindo continuamente. Isso está na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando ele aborda as provas e as expiações. Então Deus
impõe a todos, independente do nível intelectual, independente da classe social, independente da religião, independente de qualquer situação, impõe as leis da vida. E essas leis da vida, não existe um juízo, um tribunal de júri, elas estão programadas e registradas no universo, e as consequências através da ação e reação, causa e efeito, elas vão acontecer naturalmente, automaticamente e gradualmente. Estou tentando ver que horas tem aqui, que eu estou mais perdido. 20 para as 8. Então, podemos mais uma vez afirmar que esses processos expiatórios, e tem uma diferença, estamos no mundo de provas e expiações. Expiações estão relacionadas, inevitavelmente, a fatos que indevidamente ou de uma forma errônea ou equivocada fizemos no passado, que prejudicaram a nós ou a outros. E temos que expiar, passar por isso para que pedagogicamente e de uma forma educativa venhamos a entender, já falamos isso, estamos repetindo, que aquilo foi um erro. Ora, a noção do certo e errado vai mudando com o tempo. O que em certa reencarnação era um erro, passa no futuro a ser um acerto e vice-versa. Os nossos valores conscienciais e morais, eles vão evoluindo, eles vão modificando. Por isso que quanto mais a gente estuda, mais aquelas coisas que estão escritas tomam outras vertentes e outras facetas diante dos nossos olhos. Então é fundamental aprender, é fundamental passar pelas expiações e é fundamental aproveitar as provas que são, conversando com a Isabel hoje, a Isabel estava me ensinando que as provas são plus, são algo mais recomendados para que nós possamos avançar e acelerar no caminho do bem, no caminho da retidão, no caminho da evolução. Porém, essas provas, se nós não conseguirmos executá-las, elas normalmente não revertem em ônus, em saldos negativos e por aí vai, desde que nós não prejudiquemos ninguém, porque se prejudicar, cairá nas leis divinas e fatalmente a gente vai ter que passar. Bom, continuando aqui, falando de verdade e libertação. As verdades trazidas por Jesus, as verdades trazidas pelos grandes missionários, pelos filósofos, pelos grandes baluartes e pensadores da humanidade, não necessariamente religiosos, vão trazer para nós um embasamento que nos ajuda a burilar e avançar as asas da moral e as asas do conhecimento. Um dia seremos seres perfeitos, mas para sermos seres perfeitos, precisamos ser perfeitos no sentido amplo, no sentido da bondade, do equilíbrio, da moral e do conhecimento. E essas asas, elas vão ser conquistadas gradativamente pelos nossos esforços, visando um rumo da perfeição, novamente, da libertação, da verdade. Indo um pouco mais para frente, tem algumas questões que nós queremos trazer. O quão teimosos nós somos quando nós achamos que somos seres altamente qualificados, muitas vezes mais do que realmente somos, e não nos esforçamos no sentido de nos modificar, no sentido de nos melhorar, no sentido de melhorar a nós para ajudar a psicosfera do planeta, melhorar a nós para ajudar o estender de mãos do nosso próximo. Então tem pessoas que não têm noção de como nós chegamos ao planeta Terra. Tem pessoas que acham que nós chegamos exatamente como nós somos. Ora, como assim? Quer dizer que hoje eu, Ernesto, poderia ser obra de acaso e vir
há 1500 anos antes de Cristo, no mundo primitivo, falando as coisas que falo hoje, com o conhecimento trazido pela doutrina, com as questões que pouco conheço, dado a minha limitação mental em relação à tecnologia. Como assim? Nós não chegamos à Terra como estamos hoje. Muitos já evoluímos. Muitos já passamos por várias situações. Situações em que passamos pela experiência do dia a dia. E não é só da palavra, porque não aprendemos com o livro. Nós nos qualificamos com o livro, mas se não colocarmos em prática, aquilo não ficará enraizado. Exemplo, inglês. Ora, Ernesto está com um garoto ainda, né? O Ernesto é um garoto. Mas lá, me lembro que até os 40 anos eu não pude parar de fazer inglês. Desde que idade? Desde os 16. Mas, então Ernesto é um catedrático em inglês? Não, eu sou um zero à esquerda. Me viro porque sou cara de pau, porque eu falo palavras em inglês, em francês, em português, misturo tudo e saio falando, não tenho vergonha de falar. Me faço entender. Mas o fato de eu não ter utilizado continuamente a ferramenta que eu aprendi desde os 16 anos, fez com que os meus canais ficassem cristalizados e eu não seja hoje um PhD em inglês. Estou eu aqui entregando os meus podres. Bom, nós chegamos na Terra de um jeito e vamos evoluindo. A cada reencarnação, vamos nos modificando e nos melhorando. Essa é a essência dessa metamorfose, desse movimento de vai e vem, vai e volta, vai e volta. Vai para a espiritualidade, vem para a terra. Vai para a espiritualidade, vem para a terra. Para transformação e evolução constante. Ora, aprendemos de fato na espiritualidade. Estudamos em escolas e em locais que a espiritualidade tem, mas também frequentemente estudamos estando presente nos grupos de estudos materialmente falando, em espírito, sem o corpo. A Terra é uma escola de almas, nós não podemos esquecer disso. Uma grandíssima escola, importantíssima para todos nós. No Evangelho tem um capítulo maravilhoso que mistura que a Terra é, ao mesmo tempo, um hospital, uma escola, uma oficina e um presídio. É uma escola porque teremos que vivamente realmente aprender para ultrapassar de ano. Vai passar colando? Não vai. Colando você passa aqui na Terra e não aprende e perde uma baita oportunidade de incorporar o conhecimento ao ser intelectual, ao ser espiritual. Porque se você colou, você não aprendeu. É um hospital porque somos doentes, dados aos nossos clamorosos erros do passado. É uma oficina onde precisamos nos forjar de acordo com o ferramental que a oficina nos proporciona, para que possamos nos moldar, nos esculpir, aperfeiçoar o nosso eu, o nosso ser, em uma prisão daquelas que a gente não pode sair, nem com qualquer influência de pessoas mais importantes, porque só sairemos da prisão quando aprendermos. A Terra é isso, é um misto disso tudo. É fundamental essa questão de nós teimarmos em não nos modificarmos, tendo a presunção da verdade absoluta. Isso é orgulho, isso é insensatez. Nós temos que balizar nas questões caritativas e morais deixadas por Jesus, que são exemplos e uma escola para a nossa infinitude, para toda a eternidade. Porém, devemos avançar sempre, e sempre que aprendermos ou tivermos algo de positivo, sem impor a quem quer que seja as nossas verdades, deveremos colocar para brilhar, assim como colocar sobre o velador,
o nosso fósforo, a nossa vela pequena, a nossa vela de 7 dias, isso é uma metáfora, o nosso lampião, a nossa candeia, o nosso holofote, a nossa luz radiante, para que possa beneficiar a tantos quantos precisem e possam ser ajudados. Falando de temperamento um pouquinho, já que a gente está falando de modificações, ora, seríamos nós temperamentais? Será que nós temos sido os escravos dos nossos temperamentos, rígidos, austeros, às vezes equivocados, porém de gênio ruim? Será que o nosso gênio ruim, o nosso mau humor diante da vida, pode estar atrapalhando as relações, o entendimento, os olhos de ver as oportunidades, os ouvidos de ouvir os anseios, os clamores daqueles que pedem ajuda? E continua. Tem pessoas que têm pavios extremamente curtos. Outros, os pavios não são curtos, eles são curtíssimos, de forma que o limiar para passar de um ponto ao outro é um extremado e sai de um nível de êxtase por estar feliz por alguma coisa, normalmente material e não espiritual, e passa para um dissabor e um desespero, como se fosse a pessoa mais infeliz do mundo, portanto raivosa que não tem a doença raiva, mas tem os pensamentos, mas tem as energias correlatas para contaminar, para perturbar aqueles que nos cercam. Então, nosso pavio é curto ou curtíssimo? Mas eles falam de uma forma jocosa, interessante. Eu estou falando aqui que nós estamos na CEF, tá? E estamos com um grupo aqui. Às vezes, os espíritos falam, tem pessoas que nem pavio têm. Essa doeu, mas doeu na minha alma, mas doeu para mim. Porque eu sempre fui um ser muito calmo, muito equilibrado, desde a minha infância. Eu não aprontava nada, eu não provocava ninguém, eu não tinha prazer em irritar alguém. Tem gente que tem prazer em irritar o outro. Tem gente que, minha esposa tem prazer em irritar alguém, eu não sei quem. Mas vamos tocando a vida. Vamos, senão fica feio para mim. E os malefícios dos maus hábitos, dos maus temperamentos, geram irritabilidade, geram dissintonias mentais, geram contaminações fluídicas, geram uma desproteção ao nosso lado. E assim atraímos de uma forma voluntariosa aqueles que firmemente desejam estar conosco. Ou vocês acham que só os espíritos que nos obsediam? Quantos espíritos não gostariam de estar ao nosso lado, mas eles estão atraídos por uma força energética, uma força magnética, e estão colados conosco, porque nós, inconscientemente ou conscientemente, acabamos os atraindo. Nós acabamos obsediando eles também. Isso é uma possibilidade. Então, esses malefícios geram energias perniciosas que vão atrair esses irmãozinhos, fazendo com que estava ruim fique pior. Que os nossos bons planos fiquem piores e não dê nada certo. Que a nossa vida vire um transtorno. Mas tudo começou aonde? Muitas vezes no mau humor, no mau temperamento. Outros têm os maus hábitos, como os vícios. Os vícios com substâncias lícitas e ilícitas. Esses se autocontaminam, não só fluidicamente, como a corrente sanguínea, fazendo com que essa atração seja muito maior, muito mais facilitada. Vocês podem imaginar um viciado, um alcoólatra, um drogado, com síndrome de abstinência na espiritualidade, por não conseguir saciar os seus desejos, que ele estava habituado aqui na Terra? As tremedeiras, o mal-estar. Ora, esses irmãos vão procurar inevitavelmente achar alguém que pratique aquilo que eles precisem para que possam beber da energia da psicosfera. São seres doentes,
que precisam de ajuda também. Mas o início da modificação começa com o nosso desejo, com a nossa autoanálise, como falamos antes. Entendendo e reconhecendo que somos seres de fato imperfeitos, que não somos os reis da cocada, nem não somos a realeza, não somos seres absolutamente imprescindíveis, os mais inteligentes, os mais óbvios. Não, somos seres completamente errantes, tendo a necessidade de evoluir. E, portanto, os bons espíritos não nos abandonam, a não ser que o nosso livre-arbítrio assim dite, pela nossa frequência, pela nossa baixa sintonia, nossa baixa energia. Então, gradativamente, com essas ponderações e reflexões e os estudos, a nossa verificação de tudo que nos cerca, nós vamos começando a pegar valores, vamos gradativamente nos modificando, vamos vendo e reconhecendo que alguma coisa, alguma ação ou algum pensamento que estava em nós como algo como uma verdade absoluta, está equivocada. E aquilo não era tão bom quanto nós achávamos. Quantos criam as próprias mentiras? Quantos fazem isso fugindo da verdade? Quantos de nós, ao longo das últimas reencarnações, e estamos falando nem dessa, estamos tirando o corpo fora nessa, nas últimas reencarnações, fugimos e continuando praticando os mesmos modelos e hábitos, mesmos malfeitos, somos recalcitrantes. A espiritualidade, com muito amor e cuidado, fala que muitas vezes repetimos em várias e várias reencarnações erros de passados muito distantes e continuamos fugindo da realidade. Então, meus amigos, viver a verdade que nos liberta, a verdade que deve ser plenamente vivenciada dentro daquilo, das nossas observações, ensinos e as pegadas do Mestre. Estou seguindo Jesus, no raciocínio. Elas devem ser seguidas. Nunca a presunção da verdade. Temos que ter um desconfiômetro com o nosso orgulho e com a vaidade, que podem nos cegar e inebriar, fazendo com que tenhamos a presunção da verdade como se fôssemos espíritos pseudo-sábios em reuniões mediúnicas. Ora, como se fosse quase zombeteiros de falando de coisas que não conhecemos. Não conhecemos tudo, muito mais as questões da bondade e da moral. Então temos que ter esse equilíbrio, para que sejamos felizes, para que sejamos verdadeiros conosco, verdadeiro com a nossa família, verdadeiro com os nossos amigos, verdadeiro com os nossos mentores que avalizaram a nossa reencarnação, verdadeiro com aqueles que estão no palanque da vida espiritual, torcendo por cada um de nós, vibrando pelo sucesso e nos intuindo quando a gente dá umas vaciladas. É necessário, amigos, que mergulhemos nessas verdades morais, legado de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos aproximando cada vez mais da simplicidade do Evangelho que Jesus tanto quis transmitir e que foi tão desvirtuado, misturado com a opulência material e de nada material há. Mergulhando nos ensinamentos da codificação, de onde viemos, por que vivemos, por que sofremos, por que precisamos reencarnar, por que precisamos melhorar, para onde vamos, como evoluímos. Temos tudo isso como verdade, dentro da crença e da fé que nós temos. Portanto, essas verdades, nós devemos não só mergulhar nelas, mas deixar que elas mergulhem em nós, dentro dos caminhos da vida, que vão nos levar inevitavelmente à perfeição. Os seres mais atrasados, os irmãos, os espíritos recém-criados, os irmãos que fazem atrocidades por desconhecimento,
serão que nem Jesus um dia. Mas para tal, nós devemos observar o que está à nossa volta, os exemplos bons daquilo que queremos repetir e os exemplos não tão bons daquilo que devemos expurgar da nossa vida. Isso é um atalho. Isso é o trabalho dos missionários. Isso é o trabalho dos discípulos. Mas nós, como somos discípulos formiguinha, também somos referências para um monte de gente que nós não conhecemos. E, portanto, devemos ter zelo e cuidado com os nossos atos, que sirvam de freios para coisas ruins e estímulos para as coisas boas. Mas nada avança-se por si só, e sim pelo plantio, pelo cultivo, pela colheita. É uma realização eterna o caminho evolutivo, e cabe a cada um consolidar o seu caminho, o seu alicerce, gradativamente, na sua velocidade, pouco a pouco, mas sempre dentro da sua consciência, tendo a responsabilidade e o compromisso assumido da gente tentar evoluir. Isso é um compromisso meu comigo mesmo. Isso é fundamental. Não vamos nos enganar, não vamos fugir da verdade, não vamos pincelar o mundo de uma forma absolutamente aleatória, como se fosse uma grande embriaguez, que não vai nos fazer melhor, nem a nós e nem a ninguém. Isso é fundamental. Eu tenho vários livros agora. Que horas tem, Bel? Já passou. Bom, eu vou falar 2 livros aqui rapidamente. Tem um livro chamado Em Torno do Mestre, ditado pelo Espírito Vinícius, que fala ao capítulo Pilatos e a Verdade. Verdade significa a inteireza de caráter, a firmeza de ação, sermos fiéis àquilo que acreditamos, daquilo que digerimos e daquilo que bem entendemos. É a harmonia perfeita entre a consciência e a conduta. Não basta termos a consciência, temos que aplicar, senão seremos livros mortos. É lealdade e sinceridade conosco mesmo. Isso é luz. Isso é a luz resplandecente do Espírito. E todos nós somos espíritos. Na questão 628 do Livro dos Espíritos, fala que cada coisa vem ao seu tempo. É necessário que venha ao seu tempo para que haja uma maturidade para o entendimento. Por isso que temos uma escala reencarnatória sucessiva, progressiva e constante, para cada vez mais evoluir e bem entender os mecanismos da vida. E fala ali que a verdade é como luz. O homem precisa habituar-se pouco a pouco, senão ela ofuscará de tal forma que ele poderá ficar inebriado e perder as oportunidades e sair ou fugir pela culatra. Não fomos isso que fizemos na história da humanidade, quando nós, em nome de Deus, cometemos barbaridades? Enfim, meus amigos, tínhamos mais um pouquinho de questões a falar, mas agradecemos a paciência, o equilíbrio, agradecemos ao amigo Gerson Nunes Praça, que teve uma intercorrência nas questões de informática na casa dele, completamente compreensível, não tem que pedir desculpas, vai ser remarcada para outra data, iremos fazer os testes em conjunto, e que Deus nos ampare, nos ilumine, nos proteja, que possamos de fato beber as palavras, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Não a nossa verdade, mas a verdade moral, a verdade daquilo que nos foi oportunizado pelos consoladores, pelos multiplicadores, pelos reveladores na história da humanidade, e que possamos ter o amparo, ter a luz. A gratidão temos por todos que nos assessoraram, intuíram, tranquilizaram, ampararam, para que pudéssemos, mesmo numa escala contingencial,
fazer esse estudo. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Maria, obrigado, nossos mentores, obrigado, mentores da CEF. Ampare a todos e que cada um receba aquilo que precisarem, aonde estiverem, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Eu estou vendo aí a Marise, que nem uma formiguinha escrevendo sem parar, e ela está mandando um recado. Um mercado, se eu fosse vocês, eu não dava muita atenção, que novamente eu, Ernestinho, estarei falando no GECAL, no próximo sábado, às 18 horas, ela me corrija se eu estiver errado, sobre um outro tema de extrema relevância e que não nos damos conta. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ok? Vamos ver se temos a ver com isso ou não. Fiquem todos com Deus. Forte abraço para todos, em especial nosso amigo Gerson Nunes, que falará em outra oportunidade. Graças a Deus.